E aí, galerinha? Tudo certinho? Muito bem. Então, mais um bloco de legislação de trânsito, tá? No bloco anterior, nós iniciamos, né, trabalhando com penalidades. Primeiramente, eu disse para vocês que a penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito, tá? Toda penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito. Segundo ponto que eu disse para vocês, que as penalidades podem ser aplicadas tanto ao condutor como ao proprietário. Então, penalidades aplicadas ao condutor, na direção do veículo. Penalidades aplicadas ao proprietário, características do veículo, não é? Questão de equipamentos obrigatórios, licenciamento, registro do veículo. Então, tudo que se referir ao veículo. Então, tudo que se referir ao veículo, a multa, a pontuação é do proprietário. Se o proprietário for o condutor também, aí fudeu, né? Então, não só. Agora, se o proprietário for um, condutor for outro, então aquela infração que era do proprietário não vai para o condutor. Tranquilo aí? Beleza? Muito bem. Então, continuando as penalidades, vimos que as penalidades se aplicam às espécies de penalidades. No caso de suspensão, vimos que você tem uma suspensão quando o indivíduo atingir 20 pontos. Então, não é 21, não é mais de 20, é a partir de 20 pontos. E foi nesse ponto que a gente parou no bloco passado. Então, a partir de agora, vamos ver quais são as outras formas de suspensão depois de cassação. Tá? Então, vamos lá. Na tela, meu diretor. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. No caso do inciso 1, de 6 meses ao ano, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. No caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. No caso do inciso 2, do CAPT, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitando o disposto no inciso 2º do artigo 263. Para mim, meu diretor, para a gente analisar isso aqui. Pessoal, preste atenção. Primeiro ponto. O indivíduo praticou 20 pontos ou mais. Segundo o dispositivo do CTB, esse indivíduo vai ter o prazo de suspensão de 6 meses a 1 ano. Então, praticou, teve 20 pontos ou mais. Então, ele vai ter o prazo de suspensão dele vai ser de 6 meses até 1 ano. Aí ele tem um prazo de carência. Qual é o prazo de carência? 12 meses. Mas se durante esses 12 meses ele completar de novo 20 pontos, ou seja, ele vai ser reincidente. E no caso da reincidência, ele vai ser penalizado agora com 8 meses até 2 anos. De 8 meses até 2 anos. Então, veja, a carência de 12 meses. Então, no prazo de 12 meses, após a aplicação da penalidade, foi a penalidade de 1 ano. Então, após essa aplicação, ele, nesse período de 12 meses, ele foi reincidente novamente.
aí vai ser de 8 meses a 2 anos. Aí o inciso segundo diz, no caso do inciso segundo do caput, que história é essa? Como se aplica isso? Eu disse para vocês que isso é o seguinte, existem infrações que já determinam a penalidade de suspensão. Como, por exemplo, dirigir embriagado, ou até mesmo, caso do artigo 171, o que o artigo 171 diz? Ameaçar pedestres. Eu já falei isso para vocês, né? Que o pedestre está atravessando e o cara fica acelerando. Vum, 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 para que o pedestre, acelere. Caneta é pesada, é infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Então, a própria infração já determina a penalidade. Suspensão. Fazer manobras, não é? Racha. Fazer aquelas manobras arriscadas. Agora fugiu a mente aqui. Manobras. Eita, cavalo de pau. Famoso cavalo de pau. Cabe suspensão do direito de dirigir. Então, na infração que determina o cavalo de pau, né? Salvo engano, é o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Se não for 175, é 174. Então, nesse dispositivo, já está determinando o quê? A penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, nesses casos, que a própria infração já determina a penalidade de suspensão, aí o que diz o dispositivo? Vai ser o seguinte, de 2 a 8 meses. Então, própria infração já tem. Aí eu vou ter de 2 a 8 meses. Então, eu vou ter uma suspensão de 2 a 8 meses. Agora, vão ter infrações que a própria infração já determina um prazo. Exemplo, artigo 65, dirigir com efeitos de álcool. O artigo 65 já diz logo, a suspensão é de 12 meses. Então vejam, apesar de dizer que nas infrações a penalidade seria de 2 a 8 meses, mas o artigo 65 diz, não, na minha, que é dirigir embriagado, é de 12 meses, acabou-se. Então o cara que for pego dirigir embriagado já sabe que a sua suspensão do direito de dirigir vai ser de 12 meses. Tá certo? Tranquilo? E no caso de reincidência aqui, vai ser de 8 meses. Vê só, vai ser de 8 a 18 meses. Obviamente, no prazo de quanto tempo? 12 meses. Vamos lá. Completou 20 pontos ou mais, 6 meses o ano, reincidência 8 meses a 2 anos. A própria infração determina a penalidade de suspensão. 12 meses a 8 meses. No caso de reincidência, 8 meses a 18 meses. Ou então, quando a própria infração definir a penalidade de suspensão. Exemplo, artigo 65, que já determina 12 meses. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Na tela, meu diretor. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente, após cumprida a penalidade e o custo de reciclagem. O que vai acontecer? Se a tua infração que você cometeu cabe penalidade de suspensão, no ato de que o agente for aplicar o auto de infração, ele também vai aplicar uma medida administrativa. Que medida administrativa é essa? Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Então ele vai, recolher a tua Carteira Nacional de Habilitação. E
essa carteira de habilitação só vai ser devolvida quando você cumprir a penalidade de suspensão e o curso de reciclagem. Então, cumpriu a penalidade de suspensão e o curso de reciclagem, beleza, está devolvido. Emanuel, eu posso fazer esse curso de reciclagem enquanto eu estou suspenso ou é só depois de um ano? Veja, hoje os Detrans permitem que você faça o curso de reciclagem durante o período de suspensão. Então, você fez o curso, vamos dizer que você levou a suspensão de um ano, fez o curso de reciclagem, depois de um ano, você cumpriu a penalidade de um ano e você já tem um curso de reciclagem, aí você já está de novo habilitado a conduzir o seu veículo. Beleza? Vamos lá, próximo dispositivo. Então, esse é o artigo 261, tá? Vamos lá para o artigo 263, que fala da cassação, né? Cassação do documento de habilitação, que é, meus amigos, a penalidade mais gravosa, beleza? Então, ó, quando dá-se-á a cassação? Primeiro caso, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Ora, eu estou com o meu direito suspenso. Peguei qualquer veículo, dirigi e fui pego. Acabou, não vai ser suspenso mais não. Agora vai caber uma cassação do direito de dirigir. Segundo caso. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3º do artigo 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175. Ó, dirigir sem habilitação, não é? Artigo 173, racha. Artigo 65, conduzir com sintomas de embriaguez. Artigo 174, participar de competições não autorizadas. E artigo 175, que é justamente manobras perigosas, fazer cavalo de pau, deslizamento de pneus, frenagens bruscas, tudo isso aí está no artigo 175. Então, se eu for pego nesses dispositivos que estão aí, eu fui suspenso, que esses dispositivos, alguns deles determinam suspensão, todos não. Artigo 62, por exemplo, não determina suspensão, só apreensão do veículo. Mas o artigo 65, 173, 174, 175, todos eles determinam suspensão. Então, se eu fui pego com o embriaguez, aí cumpri o ano, que eu não poderia dirigir, cumpri o ano. Aí, depois, durante 12 meses, eu fui pego de novo, mamado, chapado. Fudeu. Não vai ser mais suspensão, não. Vai ser cassação do direito de dirigir. Eu fui pego fazendo racha. Aí tive a suspensão de 8 meses. Depois de cumprida a suspensão, aí eu tenho que passar para aquele período de 12 meses, né? Aí, ó, mais uma vez, fiz racha de novo. Acabou-se. Não vou ser mais suspenso. A minha habilitação vai ser cassada. Tranquilo aí? Muito bem. Quando condenado judicialmente, ora, o indivíduo que é condenado por delito, por crime de trânsito, então, consequentemente, vai ter sua carteira cassada, tá? A gente vai ver que em alguns casos o juiz determina a suspensão. Quando a gente trabalhar crimes de trânsito, nós vamos ver quais são os casos que o juiz determina a suspensão, quais são os casos que cabe cassação. Constatado em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Aí, vejam, a carteira de habilitação tem uma
irregularidade. Carteira de habilitação tem irregularidade. O que vai acontecer? Não é? Ó, o Detran, ele vai expedir e cancelar a tua CNH. Tranquilo? Muito bem. Lembrando que essa cancelamento é durante o processo administrativo de cassação. Preste atenção. Para mim, meu diretor. Vamos lá, para a gente definir aqui. Você está no processo administrativo para ser cassada tua habilitação. Mas nesse processo administrativo, que obrigatoriamente, se você tem uma penalidade, se vai ser aplicada a penalidade a você, tem que ter um processo. Nesse caso é um processo administrativo. Lembre-se do artigo 5º da Constituição, inciso 54, que diz: ninguém será processado nem sentenciado, ninguém será privado da sua liberdade, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, para alguém sofrer uma penalidade, tem que existir um processo. E cassação é penalidade. Aí, durante esse processo, no qual você vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa, constatam a irregularidade da tua carteira de habilitação. Aí, meu amigo, não é mais cassação. Tua carteira de habilitação vai ser cancelada. Vai ser cancelada. Tá certo? Não vai haver cassação. Vai haver o cancelamento. É como você nunca tivesse tirado a habilitação. Tá? Parágrafo 2º. Decorrido 2 anos da cassação de carteira nacional de habilitação, o infrator poderá requerer sua habilitação, requerer sua reabilitação, submetendo a todos os exames necessários. Então, ponto importante. A cassação, ela tem duração de 2 anos. Veja que a suspensão é um período a outro, tá? Mas quando se trata de cassação, vai logo aqui aplicado o quê? 2 anos. Tua habilitação foi cassada. Isso quer dizer o quê? Depois de 2 anos, você vai pedir a sua reabilitação. Aí o que vai acontecer? Você vai se submeter a todos os exames de novo, cara. Exame teórico, exame prático. Exame, né? Se tiver dentro dos 5 anos, naquele prazo de 5 anos, você não vai precisar do exame de aptidão física, ou o exame médico. Depois de 5 anos, você vai precisar. Dentro dos 5 anos, não. Mas, independente do exame médico, você vai ter que passar por todo o processo. Teórico, assistir teoria de novo. Legislação de trânsito, tudo. E depois ainda fazer o teste prático de novo. Tranquilo? Muito bem. Parágrafo, não é? Artigo 265. As penalidades, tanto de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurado ao infrator o amplo direito de defesa. Eu disse a vocês, aquilo que eu estava dizendo a vocês, ó. Processo administrativo, penalidade, então caberá o quê? Contraditório e ampla defesa. Também está na Constituição isso, lá no seu artigo 5º, inciso 55. Inciso 54 determina que, para ser aplicada a penalidade, deve ter um devido processo legal e logo após, em seguida, o inciso 55 diz: no processo administrativo ou judicial, deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. E outra coisa, toda decisão, toda penalidade, toda sentença, que também nós vimos isso lá em processo penal, deve ser fundamentada. Então, a autoridade de trânsito que vai aplicar a cassação, ele tem que fundamentar legalmente, doutrinariamente, porque ele está aplicando aquela penalidade. 1266. Quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas cumulativas respectivas penalidades. Isso quer dizer o quê, meus amigos? O seguinte, que se eu estou sem cinto de segurança, é uma penalidade, é caneta. Estava dirigindo, falando ao celular, outra infração, caneta. E os pneus do meu carro estão carecas, caneta, equipamento obrigatório, ineficiente ou inoperante. Então, em uma tacada só, não é? Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 infrações, a depender do que você esteja no seu veículo ou que você tenha cometido no seu veículo. Ó, vamos imaginar o seguinte, o cara avançou o sinal, infração gravíssima. Estava sem cinto de segurança, infração grave. Os pneus estavam carecas, infração grave. Ele fez uma conversão à direita que era proibida, infração grave, não é? Estava com a das lâmpadas queimadas, outra infração grave. Então, bicho, vai acumulando, né? Então, as infrações são cumulativas. Tranquilo aí? Beleza? Vamos lá. Vamos para o próximo dispositivo. 1267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza, preste atenção, leve ou média, passível de multa. Passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender as providências como mais educativa. Para mim, meu diretor, tela para mim, é a famosa advertência por escrito. Preste atenção. Meus amigos, a ideia é que não deve ser aplicada a multa. A ideia do Código de Trânsito não é penalizar, e sim educar. A ideia não é penalizar, não é punir o indivíduo, e sim educar para que ele não cometa infrações. Então o dispositivo diz o seguinte, que ao invés da autoridade de trânsito penalizar o indivíduo com a multa, ele deve aplicar o quê? Uma advertência por escrito. Então ele vai substituir a penalidade por uma advertência por escrito. Desde que essa infração que ele tenha cometido seja de natureza leve ou média. E desde que ele não tenha cometido duas médias. Então, se a infração for grave ou gravíssima, não cabe a penalidade de advertência por escrito. Vai ser aplicada a multa, o cara vai ter a pontuação, tá? Agora, se a infração foi leve, se a infração foi média, né? Ou ele não foi reincidente na mesma infração, eu posso até ter duas médias, desde que não sejam elas reincidentes, ou seja, não seja a mesma infração. Nesse caso, ao invés de ser aplicada a multa, aplica-se a penalidade de advertência por escrito. Tá certo? Vejam, preste atenção. Eu posso ter uma leve ou duas médias, desde que essas duas médias não sejam iguais. Se elas forem iguais, não cabe advertência por escrito. Agora, se forem diferentes, cabe advertência por escrito. Tranquilo aí, meus amigos? Muito bem. Então, terminamos mais um ponto do nosso conteúdo de legislação de trânsito, que são penalidades. Só faltam 2 pontos agora. Medidas administrativas e crimes de trânsito, para a gente concluir o nosso conteúdo, fora as resoluções. Tá certo, meus amigos? Então, abraço e lembre-se, fé, força e foco.